Olá pessoal, meu nome é Roberto Barbuio, eu sou médico veterinário de formação, mestre e doutor formado pela Unesp de Jaboticabal e sou responsável nesse momento pela disciplina de metodologia da pesquisa do curso de tecnologia em gestão do agronegócio. Eu vou falar um pouquinho para vocês qual é a importância da metodologia da pesquisa tanto na vida acadêmica, e isso vocês vão acabar levando para a vida pessoal de vocês, porque é uma forma de adquirir o conhecimento, é a melhor forma de se buscar o conhecimento, né? E o que é o conhecimento? O conhecimento é o conjunto de informações que o indivíduo adquire por meio da sua experiência, aprendizagem, crenças, valores e insights sobre algo no decorrer da sua trajetória. Então, o conhecimento é uma busca incessante. Durante toda a vida, você está buscando e aumentando o seu conhecimento. Por isso, muitas vezes, fala-se que um grande conhecedor geralmente é uma pessoa mais idosa, né? Porque ele teve uma vida toda na busca desse conhecimento. O conhecimento, ele é buscado de que forma? A leitura, a audição, né, o conhecimento vindo de forma passiva quando você escuta alguém falando. Visualmente, muitas pessoas têm uma memória fotográfica muito boa, então é uma outra forma de adquirir o conhecimento. Porém, quando você utiliza do conjunto de todas essas, a leitura, a audição e a visão, você aumenta o seu nível de conhecimento. De acordo com a pirâmide de William Glasser, a leitura, uma simples leitura e interpretação, você vai conseguir absorver desse conhecimento 10%. Se você ver e escutar, ou seja, se você está assistindo uma aula, assim como esse vídeo que nós estamos gravando para vocês, você vai conseguir absorver em torno de 50% do conhecimento. Porém, esse ainda não é o ideal. O ideal seria que você busque, além de ver, escutar e ler, que você converse, que você pergunte, que você repita aquela aula ou aquele conhecimento, né? Que faça uma revisão, reproduza, né? Defina e debata. Quanto mais você exerce essas atividades, maior será o seu nível de conhecimento, maior será a porcentagem de conhecimento que você vai absorver. Dessa forma que eu falei, conversando, perguntando, reproduzindo, definindo e debatendo, William Glasser diz que você vai absorver em torno de 70% do conhecimento. Porém, o ideal ainda para uma maior absorção de conhecimento seria explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar, ou seja, montar uma aula. Então, a dica que eu dou para vocês é que a cada matéria, disciplina ou algo que você queira aprender a fundo, você elabore uma aula. Então, busque o conhecimento de elaboração de uma aula, porque para você apresentar uma aula, você primeiro precisa aprender para depois conseguir repassar, né? Então, esse tipo de conhecimento ele é adquirido e depende somente de você. Sabedoria. Qual que seria a diferença entre o conhecimento e a sabedoria? A sabedoria, ela também vem ao longo dos anos, né, com o aumento do índice do seu conhecimento. Porém, a sabedoria, existe uma definição que eu achei a melhor, existem várias definições de sabedoria, né? A que mais se enquadra é o dom que nos permite discernir qual é o melhor caminho a seguir, a melhor atitude a adotar nos diferentes contextos que a vida nos apresenta. Ou seja, a sabedoria nada mais é do que você aplicar os seus conhecimentos. De nada adianta você ter muito conhecimento e não saber aplicá-los, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da minha área, que eu sou veterinário. Eu sei que um animal amedrontado, quando você acoa esse animal ou tenta pegá-lo à força, ele pode
te agredir. Ele, se for no caso de um cão ou de um gato, ele vai poder te morder ou te arranhar. Então, se você tem o conhecimento de que esse animal pode fazer isso, e se da mesma forma você vai e acoa e tenta pegar ele nesse momento de medo, você corre o risco de sofrer o tipo de lesão de mordedura. Porém, se você aplicar o seu conhecimento, ou seja, você sabe que ele pode se tornar um animal agressivo, junto com a sua sabedoria, qual seria a melhor forma de se fazer? Você aguarda, né, esse animal sair daquele nível de estresse inicial que ele está. Você se aproxima da melhor forma possível, seria de uma forma carinhosa ou oferecendo algo que agrade aquele animal, para que você possa se aproximar e encostar nele sem que você sofra algum tipo de agressão. Ou seja, você tem o conhecimento e aplicou a sabedoria, certo? Geralmente, a imagem de um sábio são aqueles monges ou então pessoas de mais idade, como aqueles, ou o seu avô, a sua avó, ou então em uma tribo indígena, né, o índio mais velho. Então ele conduz muitas vezes as pessoas no caminho da sabedoria. E como nós fazemos para aplicar essa sabedoria, esse conhecimento na ciência, né? Nós não estamos falando aqui da metodologia de pesquisa. A metodologia de pesquisa, nós vamos falar muito da parte científica, que é importantíssimo ao longo da formação de vocês. Vocês vão buscar ciência, principalmente quando? Lá no seu TCC, no final do seu curso, onde você vai elaborar um trabalho científico para que você possa defendê-lo e conseguir pegar o seu diploma, né? Definição de ciência. O corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos formulados metódica e racionalmente. Ou seja, a ciência, ela precisa de comprovação. Não existe suposições na ciência. A partir do momento que você supõe algo, isso ainda não é ciência. Você supôs e aí, nesse meio tempo, você precisa buscar os caminhos para comprovar essa sua suposição. Tá? E só a partir do momento que ela foi comprovada e reconhecida é que realmente é um fato científico. Como que a ciência começa? A ciência começa com uma pergunta, uma dúvida. Ou eu quero ou eu preciso saber de algo, né? Para isso é preciso colocar a sua sabedoria em ação, para unir todo o seu conhecimento sobre um assunto de forma que se chegue a uma resposta final e fidedigna. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha área de conhecimento, mais uma vez, tá? Eu tenho um tanque de criação de peixes e de repente eu tenho uma produção de 1.000 quilos de peixe anual e eu quero dobrar essa produção, ou seja, quero produzir 2.000 quilos de peixe anual. Simplesmente eu vou colocar mais peixes lá? Não. Por quê? Muitas vezes o seu sistema não vai comportar da forma que ele está. Então você precisa buscar lá conhecimento, ou você já tem esse conhecimento, ou então você vai atrás do conhecimento para que você possa aumentar essa sua produção. O peixe, ele precisa simplesmente de comida? Não, ele precisa de comida, ele precisa de oxigenação, ele precisa de uma excelente qualidade de água para que você não tenha problemas e realmente chegue ao seu objetivo de produção do dobro inicial que você pretendia. Então, você vai aplicar toda a sua sabedoria, né, para chegar a um resultado final comprovado que seja a ciência. E nesse caminho da ciência é um caminho longo, porque muitas vezes você vai realizar um experimento no qual
você vai ter variáveis das quais você não imaginava inicialmente que iriam atrapalhar. Então, muitas vezes a ciência é feita de várias experiências, não de apenas uma. Muitas vezes você pode casar o conhecimento do seu experimento inicial com o de um outro autor do qual foi publicado. Então, tudo isso nós vamos falar ao longo da disciplina. Onde você busca esse conhecimento científico, né? Principalmente em artigos publicados e livros. Então, nós vamos indicar para vocês os melhores locais para você estarem buscando esses artigos científicos, né? Para complementação da sua ciência, certo? Pesquisa é o conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos no domínio científico, literário ou artístico, etc. Existem a pesquisa científica, a pesquisa política, existem diversas modalidades de pesquisa que também nós entraremos em detalhes mais adiante. Então nós falamos até então de ciência, porém existe uma forma de conhecimento que não é a ciência, ou seja, seria um conhecimento mais empírico, que se chama senso comum. O que é o senso comum? É a forma de pensar da maior parte dos indivíduos, ou seja, a noção que normalmente são admitidas pelas pessoas. Conhecimento adquirido por uma comunidade através de experiência, de observações do cotidiano e de vivências. Porém, o senso comum, ele nem sempre é uma verdade, né? Tudo isso depende da interpretação de uma pessoa e que essa pessoa passou adiante essa interpretação dela, que foi aceita por demais indivíduos, que sem questionarem, sem que tivessem questionado a interpretação desse primeiro autor, digamos assim, foram repassando essa informação. Mais um exemplo na minha área é o seguinte: vacina. Muitas vezes tem um proprietário que tem um cão, que esse cão ficou doente, levou até o veterinário e o veterinário aplicou uma injeção. Essa injeção, ela pode ser de antibiótico, ela pode ser de anti-inflamatório, pode ser de analgésico. Porém, conceituou-se que isso seria uma vacina. Mas, para quem tem o conhecimento do que é uma vacina, isso se torna até um absurdo, porque o conceito de vacina, ele vai muito além de uma medicina curativa. A vacina, ela começa com a prevenção. Então, a ideia inicial da vacina é preventiva. Então, quando o seu animal está doente, ele não está recebendo uma vacina. Mas qual é a interpretação do senso comum? Que a partir do momento em que se tem uma agulha, uma seringa e foi feita a aplicação no seu animal, aquilo é uma vacina. Então esse é só um exemplo de senso comum, tá? Além disso, o conhecimento do senso comum, ele não planeja mudar as coisas. Então ele não está sendo questionado, ele não existe a intenção de ser melhorado, tá? É somente um conhecimento popular. Então nós temos que ter essa distinção bem definida do que é senso comum e do que é ciência, justamente para que nos nossos trabalhos científicos nós não caiamos no erro de falar algo que é da sua opinião. Né? Você nunca pode colocar em um trabalho científico algo que seja pessoal. Então sempre tem que estar referenciado. Referenciado como? Referenciado por alguém que já pesquisou e já comprovou que aquilo é uma verdade. Pessoal, do mais, nós vamos ver na disciplina de metodologia, nós vamos falar um pouquinho mais do conceito de ciência, a classificação e divisão das ciências, o conhecimento científico e tecnológico, a importância do projeto de pesquisa, né? Que é extremamente importante você ter um projeto muito bem elaborado e muito bem pensado, para que no meio do caminho você não tenha
problemas com a sua pesquisa, sendo que você não consiga chegar naquele resultado que você espera, né? E também não confundam que a ciência e o projeto, quando você for realizar, você vai chegar naquele resultado esperado. Mesmo um resultado negativo é um resultado, ou seja, é a comprovação de que aquilo não funciona, né? Ou de que aquilo não deve ser aplicado daquela maneira. E nós vamos entrar um pouquinho mais nesses detalhes mais adiante, tá? Planejamento, estrutura e metodologia da pesquisa científica. Então, nós vamos passar por todas essas etapas, né? A forma como apresentar um trabalho científico. O trabalho científico, ele exige normas, né? A norma mais comum utilizada são as normas da ABNT, tá? Nós vamos discutir um pouquinho mais e entrar em detalhes de como esse trabalho deve ser apresentado. E ao final dessa disciplina, vocês serão capazes de elaborar um projeto e também fazer o desenvolvimento de um plano de trabalho na área do agronegócio, que aí isso vai constar lá no final do seu curso como o seu TCC, e isso vai ficar registrado como a sua pesquisa, ok? Nos vemos na próxima aula, até mais!